Salmo 24, versículo número 7. Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Te louvamos, Senhor, porque estamos na Tua casa, é o melhor lugar para nós estarmos. Te louvando por tudo que já foi feito aqui. Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Toma o lugar que é Teu, que é de direito, sobre a minha vida. Eu me coloco, Senhor, ao Teu dispor para fazer a Tua vontade. Eu coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelo meu cansaço, mas que o Senhor possa falar aos corações, que eu tenho certeza que já estão preparados nessa noite. Eu Te agradeço por este privilégio, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem dessa noite é chamados para a glória de Deus. Ouvimos de tudo sobre o chamado, né? O pastor Elias também já falou hoje bastante coisa. De tudo. A palavra, o significado da palavra chamado significa queimar. Chamado significa klesis no hebraico, chamado convite, vocação. Chamado tem a ver com obediência, algo que eu escuto e eu obedeço. Não está ligado a cargo, a credencial, não está ligado somente a escala. Ô, irmão, coisa nojenta é escala, né? O povo só cumpre escala. E chamado é algo muito mais profundo. E você só descobre esse algo, não é quando te ensinam, não é quando você copia alguém, não. Esse algo você só descobre quando você tem a glória de Deus sobre a sua vida. As pessoas param, as pessoas se enfraquecem. Por quê? Porque não tem a glória de Deus. As pessoas, você já viu quando a pessoa, ela faz algo, mas você não sente, aquilo não traz aquela alegria, porque não tem peso de glória. Porque a pessoa ainda nem foi transformada. Você nunca vai transformar alguém se você não foi transformado. Você nunca vai conseguir fazer algo se Deus ainda não fez na sua vida. E o Senhor nos faz um convite quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos a vida eterna. Como conviver com um Deus de amor e não amar? Como conviver com um Deus que se entregou por nós e nós não nos entregarmos ao nosso próximo? Como viver de discursos, de meras palavras, mediante a tanta grandezas que os nossos olhos, eles contemplam todo dia do que vem da parte de Deus? Deus nos chama. E tem um homem que Deus chamou, que o ministério dele, a vida dele, vivia diante da glória do Senhor. Moisés. Deus chega em Moisés em Êxodo 3 e fala assim: olha, Moisés, o Senhor aparece a ele como uma sarça, e essa sarça não se consumia. Moisés estava há 40 anos lá, onde ele tinha sido fugido do palácio. Já preguei aqui isso. Moisés estava 40 anos com seu sogro Jetro, vivendo longe de tudo, de todos. Mas eu queria falar para você que esses 40 anos em que ele estava ausente de todos que o conheciam, ausente de onde ele nasceu, ele estava sendo preparado na escola de Deus. Haverá momentos em que Deus vai retirar você para te preparar.
Haverá momentos em que Deus vai falar para você ficar quieto. Porque Ele está preparando você. Ele está moldando você. Moisés saiu do palácio e estava lá naquele lugar sendo moldado. 40 anos. Sem ninguém falar o nome de Moisés. E aí quando o Senhor aparece a Moisés, o Senhor, Ele faz um convite, o Senhor chama Moisés para perto, através de uma sarça. Moisés tira o sapato dos seus pés, que cada teólogo dá uma explicação, mas quando eu tiro, é porque eu estou sentindo a glória do Senhor sobre a minha vida. Deus fala assim, Moisés, tem um povo lá, e eu vou usar você. Eu vou usar você para resgatar um povo. O meu povo está sofrendo, Moisés. E eu vou usar você. Será que Deus quer usar a sua vida, igreja? Para resgatar uma alma? Quando falamos em chamado, nós só enxergamos algo tão grande. As nações me aguardam. Mas quantas vezes você não vai chegar na nação porque você não ganhou a sua casa, você não ganhou o seu quintal, você não ganhou a sua família e as nações continuam lá. Faltou muita coisa. Teve muito choro no ministério de Moisés. Mas existe algo que não faltou. A glória de Deus. Irmãos, chamado não implica em fazer. Não. Não. É algo que se move em você, pelo que tem dentro de você. A glória do Senhor, quando ela nos enche, a presença do Senhor, quando está em nós não conseguimos ficar parados. As pessoas falam, pastora, por que fulano não faz? Por que fulano não faz nada? Fulano não faz nada? Fulano sentou? Porque não tem mais a presença, igreja. Não tem mais a glória. O que te move não é o prefeito, não é o governador, não é o que você acha ou deixa de achar. É a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Glória na Bíblia fala de resplendor, brilho. Aquilo que o hebreu chamaria de cabode. O brilho da presença de Deus. No Novo Testamento é dokash. E fala do poder, da majestade, do impacto da sua chegada. Um impacto tão extraordinário que Deus diz a Moisés: ninguém pode ver a minha glória face a face e ficar vivo. No Antigo Testamento, glória é a Shekinah morada. Deus morando no meio do seu povo. Mas no Novo Testamento, Deus não mora no meio do seu povo. Ele habita no seu povo. Ele habita em você. Pastor, eu quero hoje ver a glória de Deus. Olha para o seu irmão do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Você vai ver a glória do Senhor sobre a vida dele. Tão fácil, igreja. Tão fácil, igreja. As pessoas quando olham para nós, hoje isso acontece muito na vida dos crentes, a pessoa, você está lá desviado, você está lá fora da posição, alguém fala para você assim, tem algo diferente em você. Aí você fala, não é possível, até aqui, eu já estou fora faz tempo desse negócio. E a glória continua acompanhando você. O homem não. As etapas de um chamado para a glória de Deus. Primeiramente, o que você vai precisar ter é estrutura. Para você não parar, ou passar vergonha, ou fazer o evangelho passar vergonha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Salmo 127. Estrutura é o que mantém a sua casa, você, em pé. E essa estrutura você vai só adquirir através da palavra do Senhor. Quando você tem estrutura,
Você tem estrutura para ouvir umas coisas, até dói no ouvido, mas a gente fica, amém, Jesus. A gente vê umas coisas, eu tenho dificuldade ainda de ver umas coisas, igreja. Só que eu aprendi a respeitar. Agora, concordar, o que está longe da vontade de Deus, o que está longe de Bíblia, o que está longe de princípios, o que está longe de espiritualidade, irmão, amém, querido. Amém, querida. Quando eu falar isso, der essa resposta para você do zap. Amém, querido, eu estou falando para você. Eu não concordo com nada do que você fez, mas eu respeito você. Porque a estrutura, ela vai te levar a uma dimensão onde você aprender a respeitar as pessoas. Respeitar. A estrutura, ela vai te ensinar a ouvir um belo não na tua cara de Deus e você ficar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso se chama estrutura. A estrutura, ela faz você andar em outra dimensão na contramão do mundo. E para ter estrutura, tem que ter investimento. Para ter estrutura, você vai ter que se achegar mais ao Senhor. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais estrutura você tem. Porque tem gente que qualquer coisinha desmorona. Ai, não vou fazer mais nada. Ai, hoje eu não canto. Ai, essa semana eu não prego. Tem gente que para abrir um culto tem que se preparar um mês. Não tem estrutura, igreja, não tem palavra. Ai, mas para mim pregar, pastora, eu preciso... Não, igreja, você já tem estrutura. O Senhor já colocou algo em você quando chamou você. Esse está em pé, fica deitado. Esse está em pé, cai, está em pé, cai, está em pé, cai. Tem que acabar da tua vida, no nome de Jesus. Pastora, porque está em pé, cai. Tem dia que está no glória a Deus, tem dia... A paz do Senhor. Oh, Senhor, eu falo, tem misericórdia. Eu fico assim, Jesus, me cala. Ai, Jesus, me cala. Porque, e se você não tem estrutura, você não vai longe. Não queira nada antes da hora. Porque sem estrutura, não vai longe. O primeiro efeito da glória de Deus é uma mudança em nosso relacionamento com Deus. O primeiro efeito, igreja, da glória é a gente falar, Deus, eu não quero, mas o Senhor quer, eu faço. Deus, não é desse jeito, mas o Senhor quer, eu faço assim. A glória de Deus, ela traz isso para a minha vida. A glória de Deus não me deixa perdido. Eu não sei quem eu sou, eu não entendo. Não, irmãos, quem tem a glória, tem a presença do Rei. Quem tem a glória, Ele está sempre disponível. Pastor, o que eu vou fazer? Não é o fazer, igreja. Enquanto a igreja se preocupar em fazer, ela não vai entender o que é ter Jesus no seu coração. Você precisa fazer, não é porque você tem que fazer, é porque existe algo queimando, te consumindo, então você já fez, você já foi. Estrutura, igreja. A gente tem que ter umas estruturas no Facebook, para ver umas calamidades. Senhor, me dá graça. Quanta gente perdida, igreja. Quanta gente perdida, igreja. Um monte de gente com águia, com asa de água e só olhando. Só olhando. Não faz nada. Por quê? Porque não tem estrutura. Você precisa buscar estrutura. Gente que fala demais, não tem estrutura. Gente que fala fora da hora. Não fale fora da hora. Conte até 10. Tem a hora certa de você falar, mas tem a hora certa de você se calar. Mas eu sou assim. Eu queria falar para você que nesse congresso Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua glória e derramar sobre a sua vida a glória dele. Segundo lugar, não escolhe lugares propícios. Gosto desse versículo, João 3,8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não há nada que você possa fazer a respeito do vento de Deus. Já viu gente teimosa? Que precisa vir um vento de Deus para se tocar? Eu não conhecia o presidente Dutra antes de ser crente. Quando eu me converti, o primeiro lugar que me apresentaram, no mesmo dia da minha conversão, se chama Jardim. Eu nunca tinha vindo aqui. Quem acredita nisso? Porque quem mora no São João, todo o acesso, né, Rô? É pelo Tabuão. Ninguém pega a Dutra quem mora no São João. Só que eu não queria vir para cá, o meu negócio era lá. Mas começou a soprar um vento. Isso é algo que a gente não tem controle, irmão, é o vento. Muitas vezes o vento de Deus está querendo te levar para um lugar e você quer ir para outro lugar. Mas eu queria falar para você, você não depende de lugares propícios, lugares preparados. Você depende da glória de Deus. Você depende da vontade do Senhor, do que Ele tem guardado e preparado para você. Deixa o vento soprar. Não queira dominar aquilo que você não tem condições. Não queira dominar a vontade de Deus. O nosso maior problema não é o solo, é lançar semente. Aonde você chegar, mas aqui não vai dar nada. Cuidado. Deus gosta quando a gente fala, aquilo não vai dar nada. Aquele não vai dar nada. Aquele lugar não tem como. Mas sabe o que eu queria falar para você? Que quando Jesus colocar você em um lugar, Ele já tem um propósito preparado para a tua vida. Quando Jesus levar você a um lugar, já está tudo preparado para você. Eu só dou certo ali com fulano, ciclano. Deus falou, eu não quero você com fulano e com ciclano. Eu quero você sozinho. E sopra o vento. Mas a vontade dEle vai se cumprir na sua vida. Sopra o vento. Mas a vontade dEle se cumpre. Ah, mas eu faço assim, Deus. Moisés, Deus falou assim, vai lá para o Egito. Enfrenta Faraó. E tira aquele povo. Mas Deus, eu vou em nome de quem? O que eu vou falar? O eu sou. O grande eu sou. Muitas vezes você não entende que está te enviando. A pastora Meire mandou. Irmãos, a pastora Meire não manda nada. Tira os seus olhos de mim. A pastora Meire me ungiu. A pastora Meire não unge ninguém. Começa a olhar para o céu. Começa a enxergar aquilo que você tem sobre a sua vida como algo espiritual. Não é o fazer, é o que tem dentro de mim que me consome todos os dias. Não se preocupe com o fazer, mas o que você carrega. O que você carrega para fazer. Hoje, depois de 14 anos, tem dia que eu estou em casa e eu falo, hoje eu não vou sair. Vou ficar só na glória, ali ó. Só no louvor. Buscando ao dono da obra. Terceiro lugar. Uma etapa de um chamado de glória. Ele não recebe preparado. Ele prepara. Nunca tive nada fácil na minha vida. Nunca tive nada de bandeja. Hoje tem a Fran me servindo. A água. Tirei até uma foto de uma xícara chique danada aí que me deram. Que misericórdia. Pense numa xícara chique, que eu nunca tive uma na minha vida. Eu e meu amor. Mas nunca tive nada de bandeja. Meire, você é a melhor pastora do mundo. Meire, tudo vai dar certo na sua vida. Meire, eu estou com você. Nunca tive isso. Nunca, não. Meire, põe a mão no arado. Meire, se vira. Meire, faz. Meire, vai atrás. Mas eu estou contigo. Sabe de que eu lembrei? Ah, não dá para não falar dele, Davi. Davi, quando correu de Saul, ele foi para a caverna do Adulão.
Chegando lá nessa caverna, diz a palavra de Deus, seus familiares foram se encontrar com ele. Mas quando ele chegou lá, tinham todos os tipos de homens que não servem mais. Desgostosos, endividados, entristecidos. Aquele tipo de gente que a gente corre. Mas eu queria falar para você, não corre daquilo que é improvável. Porque muitas vezes Jesus vai usar essa pessoa para confundir a muitas pessoas. Davi chega lá e vê aquele monte de gente. Davi vai começar o quê? Preparar. Eu gosto de tudo já preparado. Irmão, o melhor líder é aquele que é o primeiro a chegar. O melhor líder é aquele que não manda fazer, mas ele faz junto. É aquele que faz junto. Davi, ele começa a pegar aquele povo desgostoso, entristecido, endividado, não servia para nada. Davi pega aquele exército de 400 homens e ele transforma aqueles homens nos valentes de Davi. Se você não tiver coragem de pegar o improvável, se você não tiver coragem de pegar uma vassoura, se você não tiver coragem de entrar numa cozinha, se você não tiver coragem de fazer o que só o pastor Elias faz aqui, desentupir banheiro e pôr a mão em meta, só ele faz isso aqui, e na ONG, só ele. Se você não tiver coragem para coisa pequena, o grande não chega na sua vida. Mas quando você enxergar aquilo como uma possibilidade, uma oportunidade de atrair a glória, de atrair a presença, de haver transformação de Deus, você vai viver o que ninguém vive. Você olhar para o negócio e você falar, isso não tem jeito. Aí Deus fala assim, mas eu gosto disso. Isso aí não tem jeito. E Deus fala assim, mas eu gosto disso. Davi pega aqueles homens e transforma no seu exército. Coisa boa é quando você convive com essas pessoas, porque é na hora da sua dificuldade que você vai saber quem realmente está com você. Eu já recebi muito tchau na minha vida. Já contei isso, vou contar de novo. Um dia na igrejinha. Era playback, não. Era CD cantado. Uma família que eu amava muito. Umas 8 pessoas da família me deram tchau. Tinha uma corrente. Amém. Deus abençoe. Estamos indo embora e parece que quando o negócio está ruim, dizem que fica pior, né? Aí chegou mais uma outra turma e me deu tchau. Eu entrei para dentro da igreja, fui para o banheiro. Eu dei uns gritos. Uns gritos. Mas assim, ó. Eu dei uns gritos. Eu voltei para a igrejinha. Eu olhei. Só tinha ela. Pastora Jo. Eu falei, sobe. Que eu vou ficar no som para você. Quando eu estava lá no som, chegou mais uma pessoa. Eu estou indo. Muitos voltaram. Eu estou indo embora. Meu marido trabalhava à noite. Nessa época, eu cuidava do som da igreja. A única coisa que ficava, meninos, do jeito que eu gosto. Então, vocês já imaginaram, né? Como ficava, né? E aí a pastora Jo louvou, dirigiu o culto e eu subi para pregar. Eu falei, Deus, usa a minha vida hoje que eu não preciso de homens. Na outra semana, entrou uma mulher na igreja chamada Sueli de Recife. A mulher entrou na igreja e falou assim, muitos te deram tchau, nunca vi a mulher na vida, desse tamanho assim de chinelo. Muitos te deram tchau, mas foi livramento porque queriam puxar o teu tapete. Mas se prepara, porque a multidão que vai chegar, você não vai poder contar. Sueli, amiga da missionária Solange, que é amiga da pastora Eliane, a Solange loira. Não esqueço desse dia, igreja. Quando vier um momento difícil, você vai entender quem realmente está com você. Quem realmente confia em você.
Porque no momento, sabe aquele negócio, muitos falavam assim, eu vou sair porque acho que a igreja vai fechar. Deus abençoe. Um dia a irmã me procurou no culto da tarde, eu com mais 2 irmãs no meu culto da tarde. A irmã falou assim, eu vou embora porque estão falando que a igreja vai fechar. Deus abençoe. Era meia dúzia assim, na frente. Aí mudamos as cadeiras de lado para tentar dar uma mudada no negócio. Irmãos, mas você sabe o que a pastora Meire fez? Irmãos, eu falei, Senhor, não sei se é 1 mês, é 2 meses ou 3 meses, mas 7 da manhã eu vou orar na tua casa. 7 da manhã, eu não sei se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu vou orar. E o que é meu, o Senhor vai entregar na minha mão. É assim que você corresponde às adversidades que muitas vezes Deus coloca em nossas vidas. Para quê, pastora? Para a gente se abaixar um pouquinho mais, para a gente se chegar a Ele um pouquinho mais e dependermos dEle um pouquinho mais, e depois, se tu estiver vivo, tu recebe a tua bênção. Só que muitos no dia começam a murmurar. Mas, irmãos, a glória de Deus era tão grande na minha vida. A glória de Deus era tão grande que muitas vezes eu ia embora chorando e eu não sabia se era de desgosto, de tristeza ou era glória. A glória. 4º lugar, você precisa ter entrega total. Quem quer Deus por inteiro? Quem tem se entregado a Ele por inteiro? Quando nós levantamos a nossa mão, nós estamos falando assim, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E o dia que eu falei para o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, irmão, eu entreguei. E não tem esse negócio de tira hoje, pega amanhã, não. Se tu entregou, irmão, entrega tudo. Para de fazer as coisas para Deus pelo meio, pela metade, é de qualquer jeito. Palavra de Deus de Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que Ele tudo fará na tua vida. Igreja, o que tem faltado hoje em dia é uma entrega. Sabe por que não entregam? Porque não acreditam. Nós temos sempre uma segunda opção. Nós temos sempre uma segunda carta guardada. Mas quando nós entregamos tudo ao Senhor, não há dúvida. Pode haver choro, mas não há dúvida daquilo que Ele é, não do que Ele vai fazer, mas daquilo que Ele é sobre as nossas vidas. Quando você tem uma entrega total, você pode encontrar alguém na rua enfermo, e você está doente, você vai orar pela pessoa, você está curado no nome de Jesus. Quando você tem uma entrega total, você pode encontrar alguém que está com o casamento arruinado, e o seu já acabou faz tempo, e está até solteirão, e você fala assim, eu conheço um Deus que restaura casamento. Sabe por quê? Porque você teve uma entrega total, não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Quando você tem uma entrega total a Ele, você acha que Ele quer metade de você? Você acha que Ele quer um pouquinho de você? Você acha que Ele quer a sobra de você? Não, Ele quer você por inteiro. É você se lançar a Ele sem reservas, sem dúvidas. Você fala, Deus, eu quero isso sobre a minha vida. Irmãos, quando você entende o que é uma entrega total, sabe o que você faz? Você contagia muita gente. Muitos. Quando você tem uma entrega total, você sempre leva mais um com você. Você sempre pensa em mais um com você. Estou de olho naquela pessoa. Oh, coitados aqui, quando eu estou de olho de alguém, tenho até dó. Tenho até dó. Quando começo a orar, Deus, olha lá, Deus, oh Deus. Irmãos, as nossas conversas com Deus, ela tem um poder. Em vez de murmurar, de reclamar, de falar mal, fala assim, Deus alcança. Olha, fulano, safadinho. Tem hora que eu falo para tem um obreiro aqui que está fugindo de mim. Eu falo, Deus, pega o safadinho, está fugindo, Deus.
Deus, olha lá. Deus, olha lá. Porque com Deus eu não falo igual eu falo com vocês, né, igreja? Né? Mas muitas vezes você quer andar sozinho. Fazer tudo sozinho, irmãos, é pesado. Eu já fiz. Eu precisava abrir a igreja, aquelas portas pesadas que eu esperava todas as crianças da rua chegar na praça para depois abrir. Hoje, graças a Deus, é automático. Né? Progredimos. Isso é Deus também, igreja. Eu não sou contra pessoas prósperas, pessoas abençoadas. Eu sou contra pessoas escravas de trabalho, escravas de dinheiro. Tudo que você fizer, tudo que você trabalhar, você vai poder conquistar muitos bens, igreja. Mas tem que haver uma entrega total sua para aquilo que você vai fazer. Você precisa ter uma entrega total. Já viu, tem gente que vem para a igreja hoje, aí amanhã ela fala, não, eu já fui hoje. Ai, já fui ontem. Não tem entrega total. Eu estava numa conversa com minha mãe e minha irmã, semana passada. Eu olhei bem no olho da minha irmã, e eu vi a pergunta assim da minha irmã para mim, qual é o segredo da Meire? Eu falei para ela assim, sabe qual é o meu segredo? É o que eu faço para Deus. É que eu entrego para Deus. Eu entreguei a minha vida toda. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que o pastor Elias entregou a vida toda. E Deus é tão bom, que o Mateus entregou a vida dele toda. E Deus é tão bom, que a minha filha Manu entregou a vida dela toda. Entregou tudo. É, igreja. É tudo. Sabe aquela pessoa que você olha, você sabe que você não pode contar com ela, mas ela fala que você pode contar? Não tem entrega. Não tem coração. Não tem coração, não tem alma. Não tem alma, não tem paixão. Pastora, a paixão passa. Pois eu queria falar para você que a paixão é o que move os relacionamentos. É, irmão, tem que ter paixão naquilo que você faz. Tem que ter convicção naquilo que você faz. A Kelly falou algo aqui tremendo, irmãos. Você precisa acreditar em você. Porque quem não acredita já tem um monte. Quem não acredita já tem um monte. Quem fala de você já tem um monte. Quem não dá nada por você já tem um monte, meninos. Já tem um monte. Mas Jesus está falando assim para você, olha, eu acredito em você, vai lá um pouquinho mais. Se esforça um pouquinho mais. Igreja, tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Tem que se esforçar naquilo que Deus quer. Eu tenho que me entregar. Todo dia eu falo para o Senhor, Senhor, eu sou uma eterna devedora. Eu sei que eu estou devendo. Eu devo muito para Ele, igreja. Mas por quê, pastor? Irmãos, eu sei de onde eu vim. Tem horas aqui que eu começo a pensar de onde eu vim, de onde Ele me tirou. Eu estou devendo demais para Ele. Nunca se ache no melhor patamar. Ah, mas eu sou o cara porque eu prego, eu creio. Irmão, não. Quanto mais você vai se achegando perto de Deus, de Jesus, mais você vai descobrindo que você não é nada. Que você não pode nada. Pastora, quem traz isso para nós é a glória. Para quê, pastora? Para não nos perdermos. Para pegar aquela pessoa que a gente fala, Deus, eu sei que não tem como. Deus, eu sei que está fazendo errado. Deus fala, vá, é a minha glória que te impulsiona. É a minha glória que faz isso em você, igreja. Não seja um crente de conveniências. Não, igreja. Trate o pequeno. Trate o grande, se existe. Não mude, não chegue num lugar e coloque o seu linguajar de acordo com a pessoa. Não, você tem que ser o que você é. Não queira se adaptar a lugares, se adaptar às pessoas, não. Porque a glória de Deus que está sobre você é maior do que o que você é. A glória, a glória. Eu sempre
falo para Deus, eu não quero cumprir horário. Eu não quero cumprir protocolos. Eu não quero cumprir agenda, meu Deus, eu não quero. Eu quero o fervor da tua glória. Aquele negócio que eu chego, eu esqueço tudo. Eu falo, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Não se conforme, igreja. Não se conforme em você ser aquela pessoa em que vai para uma igreja. Eu vou para a casa de papai. Adorar papai. Eu vou para a casa de papai. Adorar papai. Eu lembro quando nós abrimos a igreja. A missionária Cleide. Nós começamos essa igreja, não sei se ela lembra, no quarto do Mateus. Uma mesa redonda de reunião. Coloquei uma mesa redonda lá. O pastor Elias trabalhava à noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E as loucuras. E as loucuras. E as loucuras ali aconteciam. Irmãos, e eu ligada no 1020, no 520, no 620. Como estou até hoje. Para a glória de Deus. Quinto lugar. Você precisa viver na dependência da glória. Um termo simples que eu achei. A glória de Deus é uma revelação da sua natureza e atributos. Quando o Senhor Ele escolhe nos mostrar a sua glória, isso é revelação de o quanto Ele quer ser conhecido em nós. Quando Deus Ele derrama da sua glória sobre você, Ele está falando, eu quero que você me conheça dessa forma. Eu quero que você me adore dessa forma. Duas passagens, várias passagens de Moisés eu li. Ele no resplendor da glória de Deus. Então ele disse, Êxodo 33:15, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés já tinha visto sinais, já tinha visto maravilhas. Chegou um momento que ele falou assim para Deus, Deus, se a tua glória ela não for, eu não vou. Deus fala assim, Moisés, descansa, descansa, que eu vou com você. Moisés está orando, Deus, Ele para do lado de Moisés em uma nuvem. Você não entendeu? Deus para do lado de Moisés, através de uma nuvem. Outra passagem, Êxodo 33:18, Moisés fala assim, Deus, eu quero ver a tua presença face a face. Deus fala assim, Moisés, você não pode ver minha glória, porque se você ver, você vai morrer. Mas Moisés, quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Sabe por que você não dá glória? Porque você não almeja pela presença de Deus. Sabe por que você não entendeu o que Moisés vivia e Moisés buscava? Porque você tem buscado coisas. Eu queria te falar. Deus não está em coisas. Deus está em você. Deus não está interessado em coisas. Deus está interessado em você. Se tu trabalhar, tu tem. Se não trabalhar, não tem. E vai dar glória. Não é as coisas que Deus se preocupa, é você. Os projetos de Deus não é a sua casa. Os projetos de Deus não é a estrutura da sua casa. Não é o seu carro, a sua conta bancária. O projeto de Deus é você. Quando Ele olha, Ele vê você e fala assim, é meu. É meu. É escolhido. Eu vou usar. Eu quero você. E as coisas que se lixem. O projeto de Deus é você.